Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia que nós temos o compromisso, de adorar o Senhor em comunidade de fé, o dia que nós estamos preparando o nosso coração para, em gratidão ao Deus vivo e verdadeiro, cultuá-lo, adorá-lo, junto com os nossos irmãos. E no projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje entramos na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 1. Diz o texto sagrado, vamos à leitura. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis de consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a nossa própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido, por meio de muitos, porque a nossa alegria é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente
o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quero destacar verso 21 e verso 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Carta de 2 Coríntios, Paulo estava tendo uma dificuldade ali com aquela igreja. Ele estava sendo, na verdade, queridos, ele estava sendo acusado de ser irresponsável, de ser leviano, e por isso, no versículo 17, né? Verso 15, 16, versículo 17, ele usa a acusação que ele estava recebendo de sim e não nas suas próprias palavras. Ele estava sendo taxado de leviano, de inconstante, de que não havia inconsistência nele. E Paulo, então, ele vai se defendendo aqui, mostrando a realidade. Era um tempo difícil, aquele tempo que Paulo estava vivendo. Era um tempo de falsos mestres. E Paulo reivindica a sua autoridade de pastor daquela igreja, colocando os pingos nos is. Paulo apresenta à igreja um Deus Pai com autoridade, um Deus Pai de toda misericórdia, um Deus Pai de toda consolação, porque é assim que acontece na nossa vida. Não importa a tribulação que a gente passe, né? O nosso Deus é o Deus que vai nos encorajar, que vai nos consolar em todo o tempo e vai nos ajudar a enfrentar qualquer tipo de situação, não importa a situação. O Pai vai nos enfrentar, porque a gente está num mundo de aflição. Não foi diferente com o mundo de Paulo, com o nosso mundo, o mundo de hoje. É o mesmo mundo. Jesus falou isso: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E para vencer esse mundo, a gente precisa crer, ter consciência, como Paulo está falando aqui, consciência de que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós invocamos, é o Deus que tem toda misericórdia e toda consolação, que vai estar conosco em toda e qualquer situação e vai trazer para nós, em toda a nossa tribulação, vai trazer refrigério. Vai trazer refrigério, vai trazer, mesmo naquelas tribulações que parecem que estão acima das nossas forças. Foi isso que Paulo falou aqui, né? Paulo disse isso, né? No versículo 8, ele diz, olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, né? Não fica claro que tribulação foi essa,
né? Paulo cita essa tribulação que o consumiu até acima das suas forças, né? E a resposta de Paulo para essa tribulação foi a oração. A oração dele e a oração da igreja que estava com ele orando para vencer toda aquela tribulação. Paulo, a gente vê no tratamento dele com a igreja de Corinto que ele era incompreendido, mas Deus era com ele. Paulo tinha sido chamado, não tinha caminho após a ressurreição de Jesus. Ele não tinha caminhado com Jesus como foi Pedro, como foi João, como foi Mateus, como foi, né, Lucas, o médico. Paulo não andou com Jesus. Paulo recebeu toda a revelação após a ressurreição de Jesus. E Paulo era o apóstolo que o Senhor Jesus chamou para ensinar a igreja a executar a sentença da cruz na terra. Os ensinos de Paulo são ensinos profundos a respeito do mundo espiritual. E com certeza ele enfrentou animosidade, ele enfrentou incompreensão, ele enfrentou várias coisas, né? Na leitura diária a gente vai percebendo isso. Que Deus possa estar nos ajudando a compreender que hoje não é diferente. Dependendo daquilo que Deus nos chamou para fazer, dependendo daquilo que Deus nos capacitou para fazer, nós também teremos dias e momentos de incompreensão, de animosidade, mas precisamos estar firmes naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Não podemos desistir, não podemos nos desanimar, precisamos continuar animados, crendo no Deus de toda misericórdia, no Deus de toda consolação, que Ele estará conosco em todo o tempo, nunca nos abandonará, nunca nos deixará. Ele é conosco. Nele nós temos o sim de todas as suas promessas. E é preciso apenas confiar. Que Deus nos ajude nesse dia que está iniciando a termos essa compreensão clara em nossa mente, esse discernimento claro de luz e trevas, que terá sim dias difíceis, mas Deus estará conosco nesses dias difíceis. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, Pai. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada pela tua promessa, Pai. Obrigada pela tua palavra. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua graça derramada sobre nós abundantemente, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós louvamos, Deus, o teu nome, Pai. Porque não existe nada que o Senhor não esteja no controle, Pai. Porque é o Senhor quem nos confirma, é o Senhor quem nos unge, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos convoca, é o Senhor quem traz sobre nós o selo e nos dá o penhor da presença do Espírito Santo em nosso coração. E é por causa dessa presença do teu Espírito Santo, Pai, que nós podemos vencer as lutas e as dificuldades. Pai, eu oro a Ti no dia de hoje, meu Senhor, colocando a vida dos enfermos diante do Senhor. E eu quero orar, ó Deus, pela vida do pastor Marcos, Pai. Eu coloco a vida dele diante do Senhor, sua família. Traz encorajamento para o dia de hoje. Traz consolo, Pai. Que a tua misericórdia possa alcançar ali aquela família, Pai, diante de todo sofrimento. Que o Senhor possa estar com eles, Pai, de uma forma tremenda. Paizinho querido, nós apresentamos e oramos, pedimos, intercedemos, Pai,
pela tua misericórdia, Pai, que os alcança, Pai. Pai, oramos a Ti, ó Deus de poder e de graça, pela luta da minha sobrinha Carla Fabiana, sua luta contra o câncer, Pai. Que o Senhor do altos céus possa consolar o seu coração, que ela possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. O Deus de toda misericórdia, de toda consolação. Pai, nós oramos por ela, Senhor. Oramos a Ti, ó Deus, pedimos a Tua bênção pela vida da Cláudia, da sua mãe, aquela família ali que precisa do Senhor. Paizinho querido, visita aquela família com poder, com graça, com misericórdia, com encorajamento e com consolo da parte do Senhor, Pai. Pai, nós te pedimos pela vida da Tua igreja no dia de hoje, Pai. Oramos pela Igreja de Jesus, da qual nós somos, Pai querido, membros, da qual, Senhor Deus, nós estamos caminhando numa comunidade de fé. Oramos por esta igreja, por cada família, Pai, que vai se achegar a Ti hoje no culto de adoração, no culto de louvor, Pai. Pedimos a Tua bênção, Deus. Santifica, Pai, as nossas motivações. Perdoa, Deus, as nossas motivações, Pai. Perdoa o nosso pecado, Deus. Tem misericórdia de nós. Pai, naquilo que desagradamos o Teu coração, naquilo que entristecemos o Teu coração, Pai. Às vezes com palavras, Pai. Às vezes com pensamentos que aninhamos, Deus. Paizinho querido, tenha misericórdia de nós e limpa o nosso coração. Limpa a nossa alma, limpa o nosso modo de pensar. Nos ajuda, Pai, a termos como igreja um modo de viver, ó Pai, que está de acordo, Pai. Está de acordo com a Tua palavra, em tudo aquilo que pensamos ou sentimos. Paizinho querido, tem misericórdia de nós como igreja do Senhor Jesus. Que possamos, Pai, invocar, trazer à memória a Tua palavra que nos dá vitória, a Tua palavra que nos ajuda em dia de tribulação, a Tua palavra que nos dá o encorajamento necessário para vencermos, Pai. Então, Pai, nós oramos pelo dia de hoje, por tudo aquilo que vamos viver no dia de hoje, por tudo aquilo que vamos falar, por cada palavra que vamos proferir, Pai, por cada pensamento que vamos ter, nós apresentamos ao Teu trono de graça e pedimos que o Senhor, com Teu Santo Espírito, possa nos orientar, nos instruir, nos mostrar a jornada do dia de hoje, Pai. E queremos viver, ó Deus, o dia de hoje para Ti, para o louvor da Tua glória, para o louvor da Tua glória, Pai, que nossos atos, nossas atitudes possam produzir, ó Pai, os frutos do amor, da paz, fruto de alegria, de benignidade, Pai. Para sermos hoje, Pai, de longo ânimo, para termos hoje, querido Deus, fidelidade em nosso pensamento, em nosso coração, no nosso falar. Que possamos, ó Pai querido, para todas as coisas de hoje, sermos mansos na Tua presença, termos autogoverno de tudo aquilo, Paizinho querido, que vir sobre nós no dia de hoje, Pai. Que todas as nossas atitudes Te louvem, Te exaltem, Te engrandeçam, Pai. E, ó Deus de poder, e que possamos, como igreja, nos edificar uns aos outros, andando contigo, Pai, olhando para o alto, olhando para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé, que possamos viver uma fé viva e eficaz, Pai. Nos ajuda, nós precisamos de Ti. Pai, nós oramos, Deus, e eu oro a Ti pela vida do meu pai. Peço por ele, que o Senhor derrame sobre ele para o dia de hoje uma graça do Senhor. Que ele tenha do Senhor alegria, Pai. Que ele tenha alegria de viver com seus netos e filhos, Pai. Ah, Deus, visita a alma e o coração do meu pai e completa, Deus, a Tua obra na vida dele.
Assim também eu peço a proteção e o cuidado e a provisão para os meus filhos, genros e nora, para os meus netos no dia de hoje, Pai. Peço teu cuidado para a minha vida, a vida do meu esposo. Sê conosco, Deus, nesse dia tão precioso, Pai. O dia que o Senhor criou para nós, o dia que o Senhor fez para nós hoje, Pai. Um dia abençoado, um dia cheio da tua presença. Que possa ser esse dia cheio da tua presença. Nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe.